Oi, sexta-feira, não é sexta breja não, hein? Com essa pandemia, breja só se for em casa se não estiver tomando antibiótico, que nem eu, hein? De qualquer maneira, é o 31 de julho de 2020 e eu venho aqui a falar com vocês sobre mais uma investida do governo Bolsonaro contra as liberdades, principalmente a liberdade de expressão. Isso me revolta sobremaneira porque o Bolsonaro usa muito o pretexto da liberdade de expressão para defender os criminosos do gabinete do ódio que ficam disparando petardos na direção de pessoas das quais ela discorda. E esses bolsonaristas de raiz, como eles gostam de ser conhecidos, eles são agressivos, violentos e covardes, como, aliás, o ídolo deles também é. Então, é ridículo, chega a ser ridículo quando o Bolsonaro assina uma ação de declaratória de inconstitucionalidade, ADIM, junto com o advogado-geral da União, Dr. Zé Levi Amaral Júnior, contra a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a respeito da tentativa de desmontar a montagem do gabinete do ódio, né? As execuções de reputações, etc. Né? Porque eles são os maiores defensores da liberdade de expressão quando é para defender a própria agressividade. E aí, não, isso aqui é opinião, a Constituição garante. Agora, os outros não podem ter. Por exemplo, o colega Ivan Valente, Rubens Valente, Ivan Valente é o deputado, do UOL, ele fez uma descoberta muito relevante. O meu amigo Fausto Macedo, grande repórter investigativo, lá do Estadão, confirmou eles mesmos já reconheceram, né, que a tal Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública listou 579 servidores federais e estaduais que militam em movimentos antifascistas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a luta contra o fascismo é uma luta do Estado de Direito. É provável que os grupos de esquerda que não querem, né, a liberdade para os outros, assim como os bolsonaristas, nem sempre se podem classificar nesses democratas que tanto defendem a liberdade de expressão. Mas, pelo menos, eles entram em grupos que defendem o Estado de Direito, que defendem a ordem constitucional, ao contrário dos bolsonaristas que vão para a rua brigar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, quando sentem o seu líder, de certa forma, contrariado por eles. Então, essa lista de 579 antifascistas, como diz uma associação de delegados, que o Paulo Roberto Neto revelou a documentação no blog do Fausto Macedo no Estadão, ela lembra métodos do Serviço Nacional de Informações da ditadura, que o Bolsonaro tanto exalta, né? E que era uma ditadura militar mesmo, não tem essa história de regime militar, ditadura contra a liberdade. Então agora o governo está listando, perseguindo, devassando as vidas de 579 servidores que são contra o fascismo. Por exemplo, quem tem uma tradição de guerra contra o fascismo é o Exército Nacional. Lembra da história dos pracinhas, os brasileiros que foram para a Itália fazer parte do exército americano de ocupação na Segunda Guerra Mundial? Eles lutaram lá contra o fascismo de Mussolini e contra o nazismo de Hitler. Eles não chegaram a lutar na Alemanha, mas lutaram na Itália contra o fascismo de Hitler. Eu quero, inclusive, registrar a presença nesses perseguidos do professor Paulo Sérgio Pinheiro. O professor Paulo Sérgio Pinheiro se tornou público e notório pela sua militância pelos direitos humanos, foi delegado das Nações Unidas
dos direitos humanos, mas eu conheço o professor Paulo Sérgio Pinheiro muito antes disso. Quem me apresentou ao professor Paulo Sérgio Pinheiro era um educador ilustríssimo, um grande educador, o professor Zeferino Vaz, que foi o fundador, o criador da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, considerado uma das melhores do Brasil e do mundo, e, sobretudo, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O Zeferino podia ser acusado de qualquer coisa, menos de comunista. Sempre foi um homem conservador. E foi um querido amigo meu e me apresentou o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio me ajudou, e eu sou grato a ele até hoje por isso, junto com o professor Leôncio Martins Rodrigues e o Francisco Furt-Hardman, na elaboração de questionários que eu fiz quando eu publiquei no Jornal do Brasil uma série de 5 páginas com o perfil do operário brasileiro naquela ocasião. Ganhei, a Maria Inês Caravaggio e eu, que fizemos a reportagem, ganhamos o Prêmio ESSO de Informação Econômica com essa reportagem. O professor Paulo Sérgio Pinheiro nunca foi um subversivo, nunca pegou em arma contra ninguém, não é contra o Estado Democrático de Direito. É um absurdo que isso esteja acontecendo e é, sobretudo, uma declaração, uma constatação. O governo Bolsonaro defende a liberdade de expressão quando é a favor da expressão deles contra a democracia. Agora, os outros não podem ser contra o fascismo. Por quê? Eles estão aí, nesse caso, o doutor André Mendonça, o ministro da Justiça, está aí vestindo a farda dos censores, dos que querem usar pressão e chantagem contra os servidores que são contra o fascismo. Olha aqui, isso aí é algo, o Ministério Público está entrando para investigar isso merece ser investigado e punido. O doutor André Mendonça, ontem eu falei aqui muito do doutor Augusto Aras, hoje é a vez de falar do doutor André Mendonça. O doutor André Mendonça, a primeira vez que eu ouvi falar do doutor André Mendonça foi quando ele foi nomeado advogado-geral da União pelo Jair Bolsonaro. E os que ficam pensando que eu sempre elogiei o Bolsonaro, ficam sabendo que eu critiquei duramente o Bolsonaro pela nomeação dele, porque ele foi a primeira evidência do bolsolulo-petismo. Porque ele fez carreira na Advocacia Geral da União à sombra do Dias Toffoli e escreveu um artigo na Folha de Londrina, onde ele morava, à época, no Paraná, elogiando o Lula, babando o Lula, né? Então o doutor André Mendonça é petista de carteirinha e de tradição. E puxa saco. Quando ele foi promovido ministro da Justiça, fez um discurso chamando o Bolsonaro de profeta. Profeta de quê? Profeta. Pois agora ele está fazendo esse serviço sujo, junto com o advogado-geral da União, que é casado com uma assessora do ministro Gilmar Mendes, do Instituto de Direito Público e do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu já falei aqui no Augusto Aras, é só para lembrar o seguinte: Augusto Aras está por aí vendendo a fake news de que ele, quando conversou com aquele grupo de prerrogativas, estava conversando com acadêmicos, pessoas da universidade. Mentira! Advogados granfinos, cheios de dinheiro, coisa que ele deve invejar, porque ele também foi advogado, e que advogam para corruptos e suspeitos de corrupção da época da Lava Jato. Então, o anti-lavajatismo dele tem um símbolo que é o dólar, né? É a nota de real, o dinheiro. Por exemplo, qual é o valor acadêmico do advogado Cacai, aquele que foi fotografado de bermuda lá dentro do Supremo? Então, o doutor Augusto Aras, eu estava conversando com um acadêmico, ele está mentindo demais e estava muito à vontade com esses advogados, viu? Ele era advogado e procurador ao mesmo tempo, isso era permitido na antiga Constituição, mas não é bem quisto lá, porque furou a lista tríplice e não tem vergonha, porque eu esqueci de dizer isso ontem. Ele disse que há fraude na lista tríplice. Cadê a prova? É igual ao novo parceiro dele,
Ele também é petista, o pai era petista, assessor do Chico Pinto, mas isso eu já falei. O antecessor dele nisso é o Bolsonaro, que ganhou a eleição e disse que ela foi fraudada. Não é incrível isso? Pois então, ainda dentro desse tema, agora o Alexandre de Moraes conseguiu, na Justiça Internacional, que o Facebook e o Twitter fechassem contas de fake news dos bolsonaristas. O Facebook e o Twitter estão representando contra a decisão dele, mas aqui eu coloco de novo, a questão toda é a seguinte: não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem um negócio chamado exceção da verdade, eu já falei isso aqui e volto a falar. Você tem que provar que a acusação que você está fazendo, que a denúncia que você está fazendo é verdadeira, que não mentiu. E essas pessoas não podem, tanto que o Alan dos Santos sumiu, segundo eu vi agora há pouco ali no meu computador, né? Bom, eu não sou nenhum fã do Alexandre de Moraes, mas a verdade é que eu fiquei muito preocupado quando eu vi a notícia no Jornal Nacional de que um senhor chamado Cavalieri de Ottoni, né, uma referência àquele Ottoni, deputado bolsonarista, foi para frente da casa do influencer Felipe Neto para xingá-lo, e o Felipe Neto também foi vítima de quem colocou que ele tinha casos, que ele tinha dito que ele tinha caso de pedofilia, né? Eu não conheço o Felipe Neto, só sei que ele tem aí 36 milhões, porque vi esse noticiário todo, 36 milhões de pessoas que ele atinge. Não tenho a menor simpatia por ele. Vi a entrevista no New York Times em que ele disse que o Bolsonaro era o pior presidente da Covid no mundo, né? Agora, eu não sei qual é o interesse que o New York Times podia ter tido na opinião do Felipe Neto. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma, né? Eu vi agora um vídeo do Nando Moura que falou a coisa certa. O Nando Moura processou o Felipe Neto, ganhou o processo na primeira instância e diz o seguinte, que é contra fazer ameaça, ir para frente da casa dele e, sobretudo, fazer a falsificação de um post em que ele assume a condição de pedófilo. Eu assumo aqui a posição do Nando Moura, não tenho nada a ver com o Felipe Neto, não conheço, nunca vi, a não ser agora de herói, posando aí com o Barroso, o Luiz Eduardo Barroso do Supremo, nessa história de fake news. Ele podia até ter sido entrevistado como autor de fake news, conforme o depoimento do Nando Moura, em quem eu confio. Pois bem, eu quero me referir também a outro bolsonarista, agora a dona Carla Zambelli, que acusou a Operação Lava Jato de ser tucanista, ou deve ser tão, que segue a religião tucana, e ela acabou de receber mais uma evidência na cara de que a Operação Lava Jato não é tucanista. A Operação Lava Jato, inclusive me surpreendendo, porque eu não esperava grande coisa dos processos levados para a Justiça Eleitoral, mas que denunciou o ex-governador Geraldo Alckmin e o juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vargas tornou o Geraldo Alckmin réu, acusado pela Operação Lava Jato Eleitoral de ter recebido 11 milhões e 900 mil reais da empreiteira Odebrecht no caixa 2 de suas campanhas de 2010 e 2014. Eu não vou aqui julgar se está certo, se não está certo, se o Alckmin é corrupto ou não é corrupto. O que eu quero dizer é que não há parcialidade da Lava Jato em relação aos tucanos. A senhora Carla Zambelli deve achar que a imprensa é lixo, então não lê notícia, deve seguir as fake news dos próprios colegas bolsonaristas e caiu nessa coisa ridícula, sendo que é evidente, por exemplo, que toda a guerra que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, faz contra a Lava Jato, surgiu exatamente quando a Lava Jato denunciou o líder nacional do PSDB, Aécio Neves, de corrupção no caso dos irmãos Batista, né? Joesa e Wesley Batista, lá de Anápolis, Goiás, do grupo JBS. Desde então, o Gilmar Mendes passou a chamar, inclusive, os procuradores da Lava Jato, de forma injuriosa, de bandidos,
formadores de quadrilha, etc., com uma linguagem muito parecida que foi usada pelo Augusto Aras com o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados granfinos, não tem nada a ver com a academia. Aliás, é bom lembrar que o Gilmar Mendes fez os votos mais violentos a favor, contra a corrupção do PT, e aí quando entraram os tucanos, entrou o Aécio, entrou um outro presidente nacional, também mineiro, do PSDB, o Eduardo Azeredo, que foi até o fim, foi condenado e estava cumprindo pena. Aliás, acho que estava até agora, e deve ter ido para casa por causa da Covid. Por falar em ir para casa por causa da Covid, então é bom que a deputada Carla Zambelli atualize, né, a sua terrina, né, ao lembrar que quem liberou o senador José Serra das investigações não foi a Lava Jato. A Lava Jato Eleitoral acusou, a Lava Jato Federal também acusou, 2 processos contra o Serra, e os juízes que iam considerá-los réu desistiram por causa da decisão de Dias Toffoli, em plantão, monocrática, para não apenas proibir que a Polícia Federal realizasse mandado de busca e apreensão no gabinete do senador no Senado, como também interrompendo as investigações. Decisão semelhante à que ele tomou em relação ao Flávio Bolsonaro. Suspendeu todas as investigações de crimes financeiros do Brasil por 6 meses, até o plenário derrotá-lo, até com voto dele mesmo, porque a pedido do Frederico Assef, um advogado, né, do Flávio Bolsonaro. Agora ele está defendendo o José Serra. O Dias Toffoli antecede o seu discípulo, André Mendonça, em matéria de negar a Bíblia e servir, apesar dele ser, o André Mendonça ser pastor, né, e seguir aquilo que a parábola fala daquele que serve a 2 senhores. Né? Ele serve a vários senhores, né? Como ele mostrou agora nesse plantão, ele serve aos tucanos, né? Serve ao PT do Augusto Aras, quando permitiu que o Augusto Aras invadisse os processos sigilosos da Lava Jato em Curitiba, sem nenhuma necessidade de urgência. Diga-se de passagem, esse plantão do judiciário, o plantonista é por urgência. Agora eu quero ver quando é que ele vai programar, quando ele vai agendar a discussão no plenário dessas decisões polêmicas. Eu diria que são muito mais do que polêmicas durante o recesso, né? Para terminar, eu queria fazer um pequeno comentário sobre a nota de R$200. Acontece o seguinte, a revista Cruzoé está publicando uma capa em que ela mostra toda a pleiade de inimigos do Sérgio Moro que estão tentando violentar a Constituição, acabando com o direito fundamental do cidadão de uma lei, qualquer lei, jamais poder retroagir contra ele. Agora eles querem votar uma ideia ressuscitada pelo Dias Toffoli, assumida pelo Rodrigo Maia, de exigir 8 anos de quarentena para juízes e promotores. 8 anos de quarentena é o que se exige do corrupto condenado. O Lula, por exemplo, foi condenado, está cumprindo 8 anos de quarentena. Agora vai exigir do juiz que o condenou 8 anos. Outra coisa é que, como a lei não pode retroagir, constitucionalmente, o Moro pode ser candidato ao que ele quiser, até a Papa. Não é proibido, porque não pode haver lei que retroaja. E o Zé Guimarães, o líder da oposição, o famoso Zé Guimarães, que eu não posso dizer o apelido dele, né, porque ele processa, né? Ele processa. O Zé Guimarães não vai retroagir. O próprio Rodrigo Maia já disse que pode retroagir. Aliás, o Rodrigo Maia já está tentando rasgar a Constituição, junto com o Davi Alcolumbre, no caso da própria reeleição e da reeleição do Davi Alcolumbre. Não pode. A Constituição e o regimento do Congresso, das duas casas, da Câmara e do Senado, não permitem uma reeleição na mesma legislatura, o que seria o caso. Então, é uma campanha inócua. De qualquer maneira, ficamos combinados o seguinte: no meio dessa grande pacificação nacional, é muito suspeito que tenha entrado
essa decisão nada urgente, no meio da pandemia, de imprimir notas de 200. Nota de 200 só facilita a vida de quem usa dinheiro sem nota fiscal, dinheiro sem origem. Como, por exemplo, a mulher do doutor Flávio Bolsonaro com seus filhotes, né? Pagando escola. Então, lembre-se disso. Não estou dizendo que eles estão, a intenção era essa. Agora, só beneficia a quem precisa carregar dinheiro ou levar o pacote de dinheiro, como o Gedel Vieira Lima, né? Então é isso aí, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.